Irmãos e irmãs, graça e paz, passando para compartilharmos mais uma reflexão, nossa boa semana, orando para que a graça do Senhor sempre continue sendo derramada sobre as nossas vidas. Nossa meditação de hoje, ela tem como o tema, não pague o bem com o mal, evite brigas. Veja, essa devocional, de onde eu tirei, com base na palavra que se encontra em Provérbios, capítulo 17, versos 13 e 14. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Alguém diz que pagar o bem com o mal é demoníaco, mas pagar o bem com o bem é humano, e pagar o mal com o bem é algo realmente divino. Salomão aqui, ele não está se referindo a uma ação, mas uma reação. Não se trata de iniciar uma ação na direção de alguém, mas de reagir a uma ação direcionada a nós, a algo que foi provocado em nós. E pensando no Senhor, nós sabemos que Ele pensou em nós. Nosso Deus planejou o melhor para nós, Ele fez o bem para nós. E como que nós devemos retribuir a bondade do Senhor, como devemos reagir à sua ação de graça, sua ação generosa em nossas vidas. A atitude que se espera de nós é pagar o bem com o bem, a nossa ação, a nossa reação humana. Porém, alguns, mesmo sendo alvos do bem, acabam retribuindo o bem que recebem com o mal. Mesmo sendo abraçadas, acabam respondendo com pontapé, com aspereza, mesmo sendo abençoadas. Quando olhamos para Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso Mestre, Ele sempre fez o bem. Jesus curou, Jesus amou, Jesus libertou, levantou os paralíticos, Ele purificou os leprosos, Jesus andou fazendo bem, anunciando o reino de Deus aos pobres. E como é que o povo reagiu à sua generosidade? Nós temos o registro no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 21. O povo disse: crucifica-o, crucifica-o. Então veja, a palavra de Deus, ela nos diz aqui em Provérbio que aqueles que pagam o bem com o mal receberão o mal sobre si mesmos. Aqueles que promovem a violência serão vítimas da violência. E é o que a gente vê na realidade, no nosso dia a dia, nos telejornais, em todos os lugares, e muitas vezes testemunhamos isso dentro da nossa própria família. Quem briga sempre perde. Essa é que é a verdade. Veja o que diz Salomão: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Então importa que a gente desista antes que haja rixas. Ou seja, muitas vezes nós damos vazão, muitas vezes nós continuamos na discussão. Então veja, a discussão, alguém já disse que ela é a porta de entrada de uma briga, o portal de entrada de uma briga. E uma briga, uma discussão, uma briga acaba sendo o campo aceso para uma batalha. E nessa, todos saem feridos, com o amargo sabor da derrota.
A gente vê isso acontecendo dentro dos nossos lares, muitas vezes os próprios cônjuges, né? E irmãos queridos, o simples fato de entrar numa contenda já é uma derrota na certa. O começo de uma contenda é como a primeira rachadura de uma represa. É como diz Salomão, como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. É a primeira trinca. Se não for tratada logo, cortado o mal pela raiz, pode provocar um rompimento e pode causar uma inundação e um mal muito terrível. A atitude sensata é desistir da contenda. E para isso nós precisamos lutar com o nosso próprio interior, o homem interior, que sempre quer ter a razão, queremos sempre ter a última palavra. O que nós percebemos é que há inimizades, discussões que acabam em tragédias, mortes, discussões no trânsito, brigas que acabam sendo sempre com um mal pior, um derramamento de sangue e por aí vai. Discussões que acabam em guerras. O saldo final é desgaste, mágoas profundas, perdas para todos os lados. Portanto, a palavra de Deus nos ensina que não vale a pena entrar numa confusão. A briga não compensa. Uma pessoa de bom senso põe o ponto final na discussão antes que as coisas piorem. Portanto, inspirados pelo Espírito e conhecimento da palavra, que nós possamos, é nosso dever, sermos pacificadores ao invés de promotores de contendas. Devemos perdoar ao invés de guardar mágoas. Devemos tapar brechas ao invés de cavarmos abismos nos relacionamentos. É o que diz Salomão: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Somos uma família de irmãos e irmãs em Cristo, temos uma casa, temos irmãos queridos, e aqui fica o desafio que a palavra de Deus lança para as nossas vidas. Não paguemos o bem com o mal, mas se queremos ser humanos, paguemos o bem com o bem. Mas há uma semente divina dentro de nós, o Espírito Santo que habita em nós, e pela capacidade e graça do Senhor, podemos ter a ação de pagar o bem com o mal que muitas vezes fazem a nós. Só o Espírito Santo para nos ajudar através do conhecimento da palavra do Senhor. Que Deus nos ajude e que o Senhor nos abençoe nessa semana. Um grande abraço para você.